Antes de começarmos essa história intensa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais uma história em quadrinhos. É um mergulho sombrio na dor, no arrependimento e no desespero de um dos maiores heróis da Marvel. Prepare-se para sentir o que Peter Parker sentiu no pior dia da sua vida, aquele em que ele perdeu tudo e foi forçado a fazer o impensável. Peter Parker sempre soube que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas o que ele não sabia era que às vezes o maior peso não está em salvar o mundo, mas em não conseguir salvar quem você ama. A guerra civil dos super-heróis havia estourado, dividindo os Vingadores, colocando amigo contra amigo, mentor contra aprendiz. Tony Stark convenceu Peter a revelar sua identidade ao mundo, um gesto de confiança no sistema, de esperança em tempos melhores. Mas o que parecia certo foi o começo do fim. Meu nome é Peter Parker e sou o Homem-Aranha. Essas palavras, ditas ao vivo na televisão, viraram manchete. Peter achou que seria o início de uma nova era. Em vez disso, foi o estopim da tragédia. Em questão de dias, os vilões que o odiavam sabiam exatamente onde ele morava. Sabiam o nome da mulher que amava. E sabiam de alguém ainda mais vulnerável, uma idosa carinhosa que morava com ele desde que era criança. Tia May. Numa noite aparentemente comum, Peter e Mary Jane estavam discutindo se deviam se mudar, se esconder, mas antes que pudessem tomar uma decisão, uma bala atravessou a janela da cozinha, um som seco, um jato de sangue, um grito que cortou a noite como uma navalha. Tia May caiu no chão, Peter correu, o sangue já manchava sua blusa, ele gritou por ajuda, mas tudo parecia em câmera lenta. As sirenes vieram, o hospital se tornou o novo campo de batalha. Mas dessa vez, Peter não podia lutar com teias. Era um combate contra o tempo, contra a morte, contra o próprio destino. Os médicos foram claros. Ela estava entre a vida e a morte. A bala atingira órgãos vitais. Era improvável que sobrevivesse. Peter ficou ao lado dela todos os dias, segurando sua mão, tentando transmitir vida apenas com sua presença. Mas a culpa era como um veneno, e ele sabia quem estava por trás daquilo. Wilson Fisk, o rei do crime. Mesmo preso, ele ainda movia os fios do submundo, e ele queria enviar uma mensagem clara: ninguém está a salvo. Peter vestiu o traje, mas não como herói. Ele não queria salvar ninguém, ele queria punir. Invadiu a prisão onde Fisk estava. Arrebentou as portas, quebrou os ossos dos guardas e ficou cara a cara com seu maior inimigo. Fisk, com seu eterno sorriso cínico, o encarou como se esperasse aquela visita. Peter tirou a máscara, os olhos cheios de raiva. Então começou, soco após soco, costelas quebradas, nariz despedaçado, sangue escorrendo pelo chão da cela. Mas Peter não o matou. Ele queria que Fisk vivesse, apenas para sentir o gosto da derrota. Mas a dor ainda não tinha fim. Tia May entrou em coma, e Peter Parker entrou em colapso. Buscou ajuda com todos os cientistas e magos que conhecia. Tentou ciência com Stark, magia com o Doutor Estranho, até recursos dos X-Men e dos Illuminati. Mas ninguém podia desfazer o que foi feito. E então surgiu Mephisto. A entidade demoníaca ofereceu a Peter uma escolha terrível. Ele podia salvar May, mas em troca perderia tudo o que havia construído com Mary Jane. Seu amor, seu casamento, sua história. Seria como se nunca tivessem existido como casal. Peter hesitou. Mary Jane chorou, mas os dois sabiam que não havia outra saída. Com um beijo silencioso, o pacto foi feito e o mundo mudou. Tia May acordou, mas Peter estava sozinho. Mary Jane se afastou. O amor havia sido apagado do tempo. Mephisto desapareceu, deixando apenas o vazio. Peter continuou sendo o Homem-Aranha, mas algo dentro dele havia morrido. Ele ainda salvava pessoas, mas cada sorriso era mais fraco. Cada balanço entre os prédios parecia mais pesado. A dor do que perdeu nunca o deixou. Wilson Fisk, da prisão, soube que May sobreviveu e riu, porque no fim ele havia vencido. Tinha destruído Peter por dentro, e Peter sabia disso. Os anos se passaram, a cidade mudou, mas Peter Parker continuou lutando dia após dia,
carregando o peso de ter salvo uma vida ao custo de outra. Não com morte, mas com esquecimento. E isso talvez fosse ainda pior. A lembrança de MJ ainda assombrava seus sonhos. O toque de suas mãos, o cheiro do cabelo, os planos que fizeram, tudo agora era só memória. E May, ela nunca soube, nunca saberia o que Peter sacrificou por ela, porque assim era o pacto, e o pacto não podia ser desfeito. E é aí que essa história se torna mais do que um simples quadrinho. Ela vira uma lição amarga sobre até onde um herói está disposto a ir por quem ama, sobre escolhas sem volta, sobre as consequências de decisões desesperadas. Porque no fim, Peter salvou May, mas o custo foi sua alma. Se você assistiu até aqui, comenta Dor Eterna aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem ama a Marvel e quer entender o lado mais humano e mais cruel do Homem-Aranha. Porque às vezes, o pior castigo não é a morte, é sobreviver com a culpa.